Bolsonaro diz que não é um excelente presidente, mas muitos querem a volta dos anteriores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 19, que não pode dizer que é um excelente presidente, mas deu a entender que seria melhor do que os anteriores. A declaração foi feita a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Não vou dizer que eu sou um excelente presidente, mas tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores. Já reparou? É impressionante, estão com uma saudade de uma? Não terminou a frase. Estamos cumprindo uma missão aqui, disse Bolsonaro. O presidente vinha sendo pressionado nas últimas semanas para que o Brasil iniciasse a campanha de imunização contra a Covid-19, que começou no domingo 17, com o pontapé inicial dado por seu rival João Doria, governador de São Paulo. Agora ele enfrenta críticas para que consiga facilitar a importação de mais doses e insumos para a produção dos imunizantes no país. Diretor do Butantan pede dignidade ao presidente. Nessa terça-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Cova, pediu dignidade ao presidente para se esforçar em trazer o material da China para a fabricação da Coronavac no Brasil. Além disso, o país está tentando importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca do laboratório Serum na Índia. Apesar de acordo já assinado, as autoridades indianas ainda não liberaram a saída do imunizante. Em meio aos problemas, os casos de coronavírus voltaram a crescer nos últimos meses, com o sistema de saúde de Manaus entrando em colapso no início do ano. Nos últimos dias, cresceram um movimento pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, no entanto, descarta a abertura de processo para destituição do chefe de Estado com a agência Sputnik Brasil. Vacinação começa enquanto o país enfrenta a escassez de insumo para fabricar novas doses. O Brasil deu início a um Programa Nacional de Imunização da Covid-19 nesta segunda-feira, 18, distribuindo doses da vacina Coronavac da chinesa Sinovac Biotech com o brasileiro Butantan após uma autorização de uso emergencial. Embora o ritmo da vacina depende da importação atrasadas, após a semana de contratempos, muitos brasileiros aplaudiram a primeira onda da vacina das clínicas movimentada em São Paulo. Uma foto espetacular planejada aos pés da estátua do Cristo Redentor com vista para o Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde deu luz verde aos estados para iniciar a imunização às 17 horas. Embora alguns tenham começado a administrar a vacina antes disso, a maioria dos 26 estados brasileiros ainda não tinha recebido os embarques de vacina até a noite de ontem, atrasado o início das vacinas para idosos profissionais de saúde de linha de frente. Minutos depois da Anvisa ter aprovado a vacina contra o Sinovac no domingo, Mônica Calazans, enfermeira paulista de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no país sob o olhar do governador paulista João Doria. O presidente Jair Bolsonaro, um cético da Covid-19 que se recusou a tomar vacina, enfrentou duras críticas pela falta de imunização no Brasil, que já perdeu mais de 200 mil vidas na luta contra a doença, o pior número de mortes da pandemia fora dos Estados Unidos. No domingo, a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina Sinovac, uma da AstraZeneca PLC,
embora um plano para obter 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca tenha sido prejudicada pela falta de aprovação de exportação da Índia. Esse foi um dos vários obstáculos que ameaçavam desacelerar os já atrasados esforços de imunização do Brasil, à medida que os parceiros de fabricação locais de ambos os fabricantes de vacina esperam ingredientes ativos do exterior para preencher e terminar as doses para distribuição. O Instituto Butantan, administrado pelo Estado de São Paulo, precisa de outro carregamento de ingredientes da Sinovac até o final do mês para atingir sua meta de 46 milhões de doses até abril, disse o chefe do Instituto em entrevista coletiva. O Centro Biomédico Fiocruz, financiado pelo governo federal no Rio de Janeiro, ainda aguarda primeiro o embarque de ingredientes para a vacina da AstraZeneca, aguardando a aprovação chinesa para exportação. O Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, repreendeu a Dorian no domingo, pelo que chamou de manobra de marketing ilegal, para permitir que as vacinas comecem em São Paulo antes do lançamento oficial. Bolsonaro, que insultou Dorian sobre o decepcionante eficácia de 50% da vacina Sinovac em testes brasileiros, acrescentou uma crítica indireta nesta segunda-feira. Então está aprovado para o uso no Brasil e a vacina do Brasil não pertence a nenhum governador, disse ele. Os partidários foram do Palácio Presidencial com a agência Reuters. À frente do parlamentar Brasil-China pela Xi Jinping. Ao longo de 2019 e 2020, o filho 3, deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e os ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Abraham Weintraub, que deixou o Ministério da Educação em maio do ano passado, não se cansaram de alfinetar a China. Como não tem mínima noção da técnica de acupuntura milenar chinesa, o trio se deixou feriadas nas relações entre o Brasil e a China. Para o azar nosso, além de ser o maior comprador de produtos brasileiros de soja, minério de ferro, petróleo, carnes, celulose, milho e algodão, China, e depois da Índia, o maior fabricante de insumo farmacêutico do IFAS, e é de lá que deve vir a IFA, da vacina AstraZeneca da Fiocruz, assim como a IFA da Coronavac do Butantan. Com a Índia, avisou para o Brasil ter paciência de Yogi para receber os IFAs do Instituto Serum, pois primeiro vai atender aos 1,350 bilhões de indianos e depois os quase 300 milhões de habitantes do país vizinhos, Nepal, Butão, Ilhas Maldivas, Bangladesh, Miami, e os quais se juntam agora o Afeganistão, Ilhas Seychelles. Deputados federais com ligação com a China estão correndo para tentar apagar a má vontade do país de Xi Jinping com os filhos assessores de Bolsonaro. Deputado Fausto Pinato, do PP São Paulo, tentou uma cartada nesta terça-feira para oxigenar os canais diplomáticos com a China. Presidente à Frente Parlamentar do Brasil-China,
e da Frente Parlamentar de BRICS, Pinato, enviou uma carta diretamente ao presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Nela expõe a situação de dificuldade do Brasil no enfrentamento da Covid, com mais de 200 mil mortos. Explica que as doses de vacina disponíveis só são capazes de atender 0,5% dos idosos e 34% dos profissionais de saúde. A Frente Parlamentar BRICS tem uma singular importância, reúne os 3 maiores produtores de vacina do mundo, a Índia e a China e a Rússia. Depois dos países mais necessitados, o Brasil é a África do Sul. Com o nome na coluna, Juiz Marcelo Bretas, da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ou seja, responsável pelos processos da Lava Jato no estado, incluindo os de Sérgio Cabral, almoçou ontem às 18h, tranquilamente no restaurante La Fiorentina, no Leme, e fez questão de assinar a presença ilustre numa das colunas da casa famosa por abrigar as assinaturas de políticos, artistas e personalidades. A vacinação só terá efeito na pandemia após 6 meses, afirma secretário de Saúde de São Paulo. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Goicoechea, disse nesta segunda-feira, 18, que a vacinação só terá impacto nos casos do coronavírus em 6 meses. Neste domingo, 17, após a vacina Coronavac, Oxford e AstraZeneca terem registro para o uso emergencial aprovado no Brasil pela Anvisa, a vacinação começou no país. A primeira pessoa a ser imunizada foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha na UTI do Instituto Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. Goicoechea disse que os efeitos da imunização só começarão a ser sentidos com a vacinação dos grupos vulneráveis. Ele afirmou ainda que a vacinação dos profissionais de saúde tem o objetivo de não impactar o atendimento em um momento em que os números de casos estão crescendo. Para a gente ter o impacto real da vacinação, nós precisamos já estar vacinado. Grupos vulneráveis, entende-se que hoje vacinar os profissionais da saúde, que muitas vezes são profissionais de idades até não tão avançados, é a garantia de assistência à saúde para que a gente não perca essas forças motrizes na assistência, principalmente em um momento em que a amplitude do número de casos e internação é maior, disse o secretário. 1.030 vacinas em São Paulo. O infectologista disse também que se todos os idosos acima de 60 anos fossem vacinados rapidamente, o número de internação diminuiria em cerca de 2 a 3 meses. Mas com o processo mais lento, os efeitos esperados devem demorar 6 meses. Por outro lado, mesmo que a gente hoje vacinasse todos os idosos de forma abrupta, acima de 60 anos, nós teríamos 10% da nossa população imunizada. A gente veria impacto disso de 2 a 3 meses no número de internação, a gravidade de doença, mas infelizmente vamos começar ainda de uma forma muito lenta e gradual, portanto, talvez a gente comece a ter alguma sensibilidade daqui uns 6 meses, afirmou. Em 2 dias, 1.030 profissionais de saúde já receberam doses da vacina Coronavac no estado de São Paulo. A maioria é formado por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Cerca de 850 pessoas foram vacinadas no Hospital das Clínicas
da capital paulista e os demais no interior do estado. Até o final da noite desta segunda-feira, 18, a imunização já havia começado em 16 estados brasileiros com a agência Sputnik Brasil. Epic-Vac Corona Rússia diz que sua segunda vacina contra a Covid-19 é 100% eficaz. A Epic-Vac Corona é a segunda vacina desenvolvida na Rússia contra o novo coronavírus. A primeira é Sputnik V. Foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia, Microbiologia Gamaleia, registra em 11 de agosto. Serviço Federal de Defesa dos Direitos do Consumidor, Bem-Estar Humano da Rússia, Respotrebinadzor, afirmou nesta terça-feira 19 que, com base nos resultados de teste clínico, segundo a vacina russa contra a Covid-19, Epic-Vac Corona, 100% eficaz, a eficácia da vacina composta de sua eficácia imunologia e sua eficácia preventiva, com base nos resultados da primeira e da segunda fase dos ensaios clínicos. A eficácia imunológica da vacina Epic Corona é de 100%. Lê-se no comunicado de Respotrebinadzor. A Epic Corona, desenvolvida pelo Centro Estatal de Pesquisa de Virologia Biotech, Vector, com sede no Novosibirsk, foi registrada em 13 de outubro. A Rússia iniciou o teste em massa de Epic-Vac Corona em novembro. A primeira vacina contra o SARS-CoV-2 desenvolvida no país, a Sputnik V, segundo os dados publicados pela fabricante russa, sua taxa de eficácia medida em 3 etapas diferentes de teste superou 90% e cada uma delas, além disso, tem 100% de eficácia contra os casos graves da Covid-19 com a agência Sputnik Brasil.